A paz do Senhor a todos os irmãos daí da Igreja Batista Belém, Alagoinhas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu sou Alex, eu não sei quantos de vocês lembram de mim, com certeza alguns vão lembrar, outros não, porque tem muitos anos que eu tive o privilégio de poder estar aí com vocês por um pouco período, mas foi um tempo abençoado. Eu queria mandar um abraço para meu irmão Adelmo Marques e família, que com certeza vai estar aí com vocês. E eu queria aproveitar esse tempo para trazer uma pequena palavra de encorajamento para a sua vida, trazer uma pequena palavra de entendimento da palavra acerca de qual deve ser a atitude da igreja em tempos de pandemia. Aí no Brasil, eu sei que a situação é complicada, nós já temos mais de 1 milhão de casos confirmados, com mais de 50 mil mortes. É triste, é lamentável e é preocupante, porque nós não sabemos até onde essa virose ainda vai chegar. Mas o que nós devemos saber é qual deve ser a atitude da igreja nesse momento. Aqui na Índia não é diferente. Tá, os casos aqui estão crescendo, nós estamos já acerca de contaminação, já estamos em quarto lugar, o quarto país mais contaminado, com mortes crescentes, muitas coisas acontecendo. Eu estou falando com você diretamente da Índia e eu quero poder abençoar a sua vida. Eu moro aqui há mais de 20 anos, sou casado com a indiana, tenho 2 filhos, trabalhamos com implantação de igrejas. Temos 4 igrejas implantadas aqui na Índia, mais um orfanato, e assim Deus tem colocado um amor incondicional nos nossos corações acerca dos indianos. Eu lembro que logo no início, logo quando essa pandemia se iniciou, eu estava me preparando para retornar ao Brasil, já estava com quase tudo confirmado, quando de repente, em um momento de devocional, eu estava orando e colocando toda a viagem, tudo o que precisava ser feito para a viagem, e Deus chegou para mim e foi muito claro, dizendo: Alex, esse não é o tempo de você viajar, você vai ter que permanecer porque esse povo, essa nação precisa de você. Então eu entendi que é tempo difícil. Muitos brasileiros que estavam aqui, eles retornaram para o país, eles foram repatriados, não somente na Índia, mas em vários locais do mundo. O governo brasileiro enviou aviões para poder repatriar a esses brasileiros. Mas eu tive que ficar aqui por direção de Deus. Também enfrentei o coronavírus, eu fui infectado. Eu vou dizer o seguinte: não é nada bom. É muito ruim e tive problemas respiratórios, febre, dor de cabeça. Foram 2 semanas preocupantes aqui. Mas, graças a Deus, eu, através do doutor Fabrício aí em Salvador, teve um médico que me acompanhou e me ajudou, me dando todas as orientações, medicamento. Graças a Deus eu consegui, então, ser curado da coronavírus. E desde então eu tenho me dedicado a ajudar outras pessoas que estão enfrentando a mesma situação. Infelizmente aqui na Índia as pessoas não têm esse cuidado qual tem no Brasil. O governo, infelizmente, aqui não nos dá tanto subsídio e respaldo nesse sentido de cuidado quanto tem no Brasil, apesar de que no Brasil também está meio complicada a situação. É uma mistura entre política e saúde. Mas o que eu quero chamar a atenção é sobre acerca da luz da palavra, o que é que a Igreja de Cristo tem que fazer em situações como essa. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que não é a primeira vez que o mundo enfrenta uma pandemia. Os tempos antigos, logo no início, a igreja primitiva enfrentou vários tipos de pandemias. Eu vou até citar algumas delas. Teve a primeira a pandemia, que foi a peste do Egito. É claro que não foi as 10 pragas, tá? Foi a peste do Egito, que eles acreditam ter sido a febre tifoide. E matou muitas pessoas e trouxe um problema muito grande. E quando se fala de pandemia, a primeira coisa que levanta nas pessoas é medo. E se essa virose, se isso me pegar, o que é que vai acontecer? E a gente vai, então, lá na frente, entrar nesse assunto.
A segunda peste que nós tivemos depois da peste do Egito foi a peste de Antonina. Foi uma outra pandemia causada provavelmente de virose, de varíola, que afetou a muitas pessoas. Depois teve a peste de Cipriano, teve a peste de Justiniano e teve também, por último, a peste negra, que foi uma outra peste devastadora, que matou, que dizimou países, que dizimou as províncias, eu acredito, teve até civilizações que quase que totalmente destruídas. Então o mundo enfrentou muitos tipos de pandemia, o qual trouxe muitas mortes, trouxe muitas coisas inesperadas, porque principalmente antigamente a tecnologia, a medicina não era como a medicina de hoje. O mundo primitivo, eles eram mais expostos e tendo poucos artifícios para poder então combater uma pandemia. Então era muito complicado para o povo de antigamente enfrentar uma pandemia. Agora nós temos que entender qual era a postura da igreja diante da pandemia. Tem muitos fatores que nós podemos compartilhar aqui. Tem qual era a postura do povo pagão, como é que eles reagiam, e do povo cristão. O povo pagão, eles tinham uma atitude eufórica de medo, de fugir, a ponto de largar corpos, pessoas infectadas mesmo, não mortas ainda, largar pelas ruas e fugiam, não tocavam, tinham um certo medo excessivo na vida dessas pessoas. Ao outro lado, os cristãos, eles já tinham um comportamento diferente. Eles já, quando um território, quando havia uma pandemia no local, eles não fugiam, eles não tinham esse medo excessivo. É claro que tinham os cuidados, mas eles eram mais equilibrados e procuravam, à medida do possível, ajudar as pessoas. Principalmente no século III e no século IV, grandes pandemias invadiu o mundo. Pandemias como varíola, sarampo, muitas pessoas morreram. E o que foi que aconteceu no tempo de pandemia como essas? Os cristãos primitivos daquela época, eles não fechavam os templos, eles não fugiam, totalmente ao contrário. Era aí que eles se reuniam. Eles oravam, buscavam a Deus para que Deus pudesse trazer a cura, intervir naquela situação. Eles passavam, principalmente eram católicos, naquele tempo não tinha ainda esse movimento protestante que nós temos hoje, mas as pessoas que conheciam, que seguiam os ensinamentos de Jesus, a atitude deles era buscar a Cristo, era orar. E acredite ou não, a igreja, os apóstolos ou a igreja primitiva ganhou grande credibilidade nos tempos de pandemias, nos tempos de dificuldade como essa. Por quê? Porque enquanto os pagãos estavam se desesperando, muitas pessoas perderam credibilidade nos seus deuses. Os pagãos adoravam muitos deuses, eles perderam a credibilidade nos deuses. Por quê? Eles não tinham nenhum tipo de orientação ou resposta para o que estava acontecendo. Eles também eram os primeiros a ser infectados e a morrerem. E eram os que mais temiam. Enquanto os cristãos, sabendo do perigo, sabendo que também poderiam ser contaminados, inclusive muitos morreram, mas eles não temiam pela própria vida. Ao contrário, eles se expõem a vida deles para poder ajudar a outros. Eles iam, procuravam as pessoas e outra coisa, eles ajudavam em todos os sentidos. Eles olhavam qual era a necessidade da pessoa, eles supriam as necessidades,
Eles oravam pelas pessoas, eles tentavam fazer os trabalhos voluntários de ajuda no tratamento. Com o pouco que eles tinham, eles tentavam fazer alguma coisa pelas pessoas. E foi nisso aí que a igreja foi ganhando credibilidade, por ser uma igreja que exercia a compaixão, o amor. Então, o que acontece? Nesse tempo, e outra coisa, a igreja não somente enfrentou pandemias, mas enfrentou grandes perseguições. E uma das grandes perseguições foi logo no início, ou seja, a primeira grande perseguição que foi feita por Nero. E o que acontece? Durante essas perseguições, era tempo onde os cristãos eram levados para a arena para ser comidos por leões. Era tempo onde os cristãos eram mortos, esquartejados, eram decapitados, enfim, era todo tipo de tortura. Os crentes primitivos, eles enfrentaram todo tipo de sofrimento e dor. Mas acredite ou não, era durante esse tempo de sofrimento e dor que os cristãos enfrentavam, que era a prova da fé deles, foi o tempo em que a igreja mais cresceu. Porque a igreja não fugia, a igreja não procurava a sua própria proteção. Totalmente, se a igreja enfrentasse perseguição e fosse proibido de cultuar a Deus, talvez aquele local onde eles estavam, eles não iriam, mas eles iriam procurar outros locais, e aí é onde originou-se a igreja subterrânea, aonde mesmo com a perseguição, eles não paravam de adorar a Jesus. E era essa a atitude da igreja primitiva. Por quê? Porque eles se achavam dignos de sofrer por amor a Cristo. O evangelho primitivo não era como o evangelho de hoje. Não era como o evangelho que hoje nós só falamos de prosperidade, curas e bênçãos. A igreja primitiva, eles tinham como prioridade duas coisas. Eu acredito que essa pandemia pode estar resgatando o verdadeiro sentido do cristianismo. Infelizmente, a igreja atual, ela está resguardada debaixo do conforto, debaixo da bênção, debaixo das promessas. Eu não estou falando nada, não sou contra as promessas, não sou contra a prosperidade, não sou contra nada disso. Mas o fator principal pelo qual Jesus veio ao mundo e morreu na cruz foi justamente para a nossa salvação, para nos tirar do inferno. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Aí vem duas coisas: para que todo aquele que nele crê, primeiro, não pereça, segundo, tenha vida eterna. Esse é o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Foi para primeiro, nos reconciliar com Deus. Segundo, para nos tirar do inferno. Essa é o principal motivo pelo qual Jesus morreu na cruz. Prosperidades, as bênçãos são secundárias e não prioridades. A prioridade é a sua salvação. É saber para onde você vai depois dessa vida. É saber se depois dessa vida você vai estar junto a Deus, reconciliado e ter a vida eterna, ou você infelizmente vai ser condenado e ter condenação eterna. Então esse é a principal razão pelo qual Jesus veio ao mundo. Foi para nos tirar do inferno e nos reconciliar com Deus. Lá no livro de Romanos 3:23 fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós pecamos, estávamos separados de Deus, ou seja, condenados à morte. Mas temos que entender o seguinte: o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23.
O salário do pecado é a morte. Então, essas pandemias que nós vemos, doenças, tudo que acontece, de acordo com como está lá em Apocalipse 6, se você for ler Apocalipse 6, você vai ver lá que os selos que vão ser abertos, vai falar sobre as pragas, vai falar sobre o cavalo amarelo que o inferno segue trazendo mortes. Nós estamos vivendo esse período. Lá no livro de Lucas, se nós formos ler, nós vamos ver tudo, e a Bíblia diz que é apenas o início das dores. É apenas o início. Então, a igreja de Cristo, ele tem que ter em mente, primeira coisa, a salvação. Se de repente, eu vou dizer o seguinte, não existe essa possibilidade de dizer, eu sou crente, eu não vou pegar coronavírus. Infelizmente, nós estamos no mundo e todos podem, infelizmente, seja crente ou não crente, pode ser infectados. É necessário ter cuidado? É necessário ter cuidado. É necessário se precaver? Sim, é necessário se precaver. Mas, acima de tudo, vocês têm que entender que, diante da situação que nós estamos vivendo no mundo hoje, tudo pode acontecer. Então, diante disso aí, nós não podemos temer. Nós não podemos parar de cultuar a Deus. Nós não podemos parar de ajudar as pessoas, porque, por exemplo, eu não sou contra o isolamento social. Claro, eu defendo um isolamento social parcial. Seria aquelas pessoas acima de 65 anos, crianças, esse sim deve ter uma atenção especial. Mas você que não tem histórico clínico, que tem uma boa saúde, que pode estar ajudando outras pessoas, que pode estar cultuando o Senhor, eu acho que você tem mais do que motivos para poder adorar o Senhor. E você não pode temer por sua vida. Sabe por quê? Porque se nós entendermos, olha Paulo dizia assim, olha, morrer para mim é lucro. Ele enfrentou muitas perseguições, ele foi açoitado, enfrentou naufrágio de navios, muitas ameaças, apedrejado. E ele não se importava com nada disso. Ele estava sempre ali. Quando Paulo não estava aqui, ele estava em outro lugar, mas pregando Jesus, ajudando as pessoas. Quantas pessoas hoje que estão enfrentando isolamento social, acho que você nem sabe, está sofrendo de depressão, está se escondendo por detrás de drogas, está clamando por alguém, por uma palavra amiga, está enfrentando necessidade espiritual, necessidade financeira. E nós estamos protegendo a nós mesmos, procurando salvar a nós mesmos. Não deveria ser essa a atitude. Nós deveríamos sim expor a nossa vida para ajudar e salvar outras pessoas que estão sofrendo. E isso sim é o que nós deveríamos fazer. A igreja aqui na Índia, eles não têm medo do que está acontecendo. E acredite ou não, por incrível que pareça, mesmo diante dessa pandemia, os irmãos estão indo para a igreja, estão cultuando a Deus, estamos adorando, estamos ajudando pessoas em povoados, pessoas de casta baixa, os intocáveis, pessoas que estão desassistidas. E sabe, até hoje nenhum desses irmãos pegou, até então não foi infectado. E se eles fossem porventura infectados, com certeza eles iriam glorificar a Deus. E é isso que nós devemos fazer. E nós devemos entender o seguinte, o diabo veio para matar, roubar e destruir. É essa a intenção dele, ele veio para destruir tudo, e é isso que ele está fazendo. E nós temos que lutar. Nós temos que lutar para que o diabo não faça isso, não venha destruir as vidas. E nós não devemos temer a morte, nós não devemos temer essa virose, sabe por quê? Talvez essa virose possa até destruir o nosso corpo físico. Mas nós temos, acima de tudo, que temer a Deus. É Ele que destrói o nosso corpo, nossa alma e nos joga no inferno. Lá em Mateus 10, 22, fala, não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Porém, tenha medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. E o que é então que nós devemos fazer? Nós precisamos estar na linha de frente, combater o bom combate, proclamar a Cristo,
Não é tempo de fechar as igrejas, mesmo hoje as igrejas com a oportunidade que tem, graças a Deus, algumas igrejas já podem reabrir, mas muitos não estão com medo de ir para a igreja. Por quê? Você não é salvo em Cristo? Você não tem a convicção da salvação de Jesus? Então você não deve temer, você deve ir e orar, colocar a nação diante do Senhor, colocar vidas diante do Senhor. Talvez você não seja um profissional da saúde para poder ir diretamente e ajudar com as questões que envolvem essa virose, mas você pode orar pelas pessoas. Você pode ajudar as pessoas que estão enfrentando dificuldade espiritual. Você pode ajudar as pessoas que estão enfrentando depressão. Você pode ajudar as pessoas que estão enfrentando dificuldade, que talvez as pessoas que estejam ao nosso redor nós nem sabemos. É isso o que nós devemos fazer. É essa atitude. A igreja primitiva, ela teve grande... como é que eu posso dizer em português? Ela foi o momento onde ela conseguiu grande credibilidade, porque foi nesses momentos que ela se apresentou para ajudar as pessoas. Os pagãos, as pessoas que não conheciam Jesus, fugiam, se escondiam, mas não vinham ajudar ninguém. E nós não somos assim. Nós não somos como os pagãos, aquelas pessoas que não têm convicção do amanhã, para onde nós iremos. Nós somos diferentes, nós temos promessa. Salmos 91 fala o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E lá no Salmos 91, 7, fala o seguinte, que praga nenhuma chegará à tua tenda. Entendeu? Praga nenhuma chegará à tua tenda. E é isso que você tem que compreender, que mesmo diante de tudo isso, dessa pandemia que nós estamos vivendo, de toda a dificuldade, você tem que entender que ainda a mão de Deus, ela ainda pode sim nos proteger. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Se você confiar no Deus a quem você serve, você é um soldado de Cristo. A igreja de Jesus Cristo foi colocada neste mundo para guerrear contra as forças das trevas, para resgatar almas, para salvar vidas, para ajudar ao necessitado, ao órfão, à viúva, as pessoas que estão necessitando de uma ajuda. E essa ajuda vem de mim e vem de você. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que entender o que Deus quer de nós. Nós não devemos agir diferente da igreja primitiva, buscar o conforto e a nossa própria salvação. Devemos zelar sim pela nossa salvação, mas pensar no próximo. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.